Muito bem, a ausência do pacote de medidas fiscais reflete o desempenho do mercado financeiro, até onde o dólar e também a bolsa devem chegar aí sem o corte de gastos. Para a gente conversar sobre isso, nós estamos com José Alfá, economista do Rio Bravo Investimentos. Bom dia. Se falei seu sobrenome errado, por favor, me corrija. Muito bom dia, José. Bom dia. Muito bom dia, obrigado. Não, está correta a pronúncia. Puxa, então já começamos bem, né? Agora, no lado fiscal aqui brasileiro, há uma grande expectativa, a gente falava há pouco, inclusive, o governo tem adiado todas essas questões e agora, quanto maior o adiamento, se vem a expectativa daquilo que será apresentado, né? Poderá ser pífio ou então, de fato, um grande ajuste. Na visão do senhor, haverá um grande ajuste ou aí muito se fala da questão que vai envolver as fraudes apenas? Qual a dimensão que o senhor imagina desse ajuste? Eu acho que está muito associado ao custo político, né? Acho que fazer grandes ajustes no meio do mandato, com a eleição de 2026 agora, é uma manobra custosa politicamente para o PT, que se mostrou um partido bastante derrotado, né, agora nas eleições municipais. E a gente vê um pouco de atrito entre os ministros das pastas envolvidas. O Luiz Marinho pronunciando de maneira bastante contra os cortes também no seguro-desemprego, os ministros da saúde e da educação também incomodados de colocar tirar da obrigatoriedade os pisos da educação e da saúde. Então, politicamente, é muito custoso fazer as manobras que mais dariam flexibilidade para a gente conseguir alocar investimento, tirar da obrigatoriedade esse mundo de despesa. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que caso não venha algo contundente, algo estrutural, a resposta do mercado vai ser ainda pior. É como você falou, a gente está numa situação em que o adiamento só tende a ser uma coisa custosa para o governo. Então, dado que eles falaram e deram inúmeras propostas que talvez possam não ser cumpridas, o mercado pode interpretar, e já vem interpretando, com mais ceticismo ainda. Na minha visão, eu tento me manter alinhado com o ceticismo que eu tenho tido desde o começo do governo. Eu não acho que venha nada estrutural. Talvez eles tentem redesenhar o BPC mais uma vez, ou também fazer um corte em algum programa para identificar fraude no Bolsa Família. Não acho que possa fugir muito disso, na minha visão. Inclusive, o mercado financeiro também tem pressionado. Pode haver mudanças também nessa questão. Então, por isso, dessa expectativa tão grande para saber desse pacote que não está tão claro assim. A gente não teve muita clareza desde o começo da elaboração. O Haddad apareceu numa semana falando sobre que não tinha nenhuma dimensão ou data para divulgação do pacote de revisão de gasto. Depois a gente viu várias reuniões do Lula com os ministros envolvidos, inclusive com o Haddad e com o Rui da Casa Civil, mas ao mesmo tempo não teve nada concreto. O ponto principal aqui do mercado financeiro é que a gente vem olhando incongruências fiscais ao longo do ano inteiro. Primeiro ponto, com as questões do PLOA 2025, então o projeto de lei orçamentária do ano que vem mostrando bastante coisas questionáveis do ponto de vista de analistas do mercado financeiro, como superestimação de receitas não recorrentes, inclusive, como o aumento da JCP e da contribuição social do lucro líquido, coisas que sequer foram aprovadas na Câmara ou no Congresso, no Senado, não tem muito palco para aprovação. Então, também uma subestimação muito grande de despesas obrigatórias, né, como o caso da Previdência. Aí o mercado financeiro olha essas questões, os especialistas de fiscal também olham e somam com as questões de parafiscal, que a gente chama, né, que é basicamente o governo fazendo uso de fundos públicos para políticas públicas, né, coisas que não são contabilizadas dentro do orçamento. Então, esse choque de transparência com falta de clareza acaba sendo um empecilho para que a gente consiga comprar ou acreditar em algo mais contundente. Muito bem, José. Agora a pergunta do nosso comentarista, o Eduardo Maurício. Olá, boa tarde, senhor José. Bem, eu vejo o seguinte, o adiamento das medidas tem relação aí com a falta de acordo entre a equipe do Lula, né? Tanto a ala social, ela tenta convencer o presidente a preservar os benefícios sociais e com isso, obviamente, reduzir o orçamento desses programas, e a ala econômica, porém, tenta preservar as regras fiscais e insiste sobre a necessidade de preservação do arcabouço. Então, primeira pergunta, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre essa questão da preservação do arcabouço e também referente à sua opinião, referente à redução, eventual redução das despesas obrigatórias. Bom dia, Eduardo. Acho que é um tema delicado. Primeiro ponto, eu não enxergo o corte de gastos ou a revisão de gastos como uma coisa necessariamente de tirar dinheiro de programas sociais. A gente tem algumas inconsistências dentro do orçamento, como é o caso de dois pontos principais, as vinculações e as indexações, que causam um crescimento extremamente
extremamente potente das despesas e também com pouquíssima margem para ajuste porque elas são constitucionais. Mas, para pegar de exemplo, a despesa previdenciária, né, talvez a que mais tenha crescido e mais tenha palco de debate aqui, é o RGPS, né, o Regime Geral de Previdência Social, para se tratar do setor privado especificamente. Mais ou menos 850 bilhões são direcionados para o RGPS, ele é indexado parcialmente ao salário mínimo, né, a política de valorização do salário mínimo, que é basicamente você indexar a inflação mais ao crescimento da economia ponderado nos últimos 2 anos. Aí o ponto é, por que uma despesa previdenciária com aposentados ela remunera por produtividade? É uma questão mais de contrariar a lógica atuarial da coisa do que realmente tirar dinheiro do salário mínimo. O salário mínimo ele tem que ser ajustado, tem que ter ganho de produtividade para os trabalhadores ativos, mas a Previdência também consistência. Por que não só preservar o poder de compra da população aposentada? Por que dar ganho de produtividade para pessoas aposentadas? Então, é desindexar algumas despesas que traria muita economia. Por exemplo, R$1 a menos de salário mínimo para a despesa previdenciária pouparia 422 milhões em termos de economia fiscal. Então, são essas questões que a gente tenta direcionar para deixar mais eficiente. Não é tirar dinheiro do salário mínimo que é discutido, é desindexar para despesas que têm uma incongruência, uma vinculação que não faz sentido econômico. Como é o caso das vinculações também, que a gente tem discutido, ou vê a discussão de colocar o piso da saúde e da educação dentro do limite do arcabouço fiscal, que é o crescimento de 2,5% real ao ano, no máximo, né, no limite, porque quando você vincula a despesa, tirando a educação que sempre foi vinculada, né, o ponto principal é que ela continua crescendo de acordo com a arrecadação. Então, você não faz um diagnóstico prévio da economia. A gente precisa aportar mais em saúde esse ano? Não precisamos? Como é que a gente fez isso? Não. Se você arrecadar mais, como ela é vinculada à receita corrente líquida, você vai desembolsar mais, necessariamente. Entendeu? Então, esse é um principal ponto de debate. Por que não trazer algo mais sustentável, mais inteligente do ponto de vista de alocação? Porque tem anos que outras áreas vão demandar mais aporte, outros anos que outras vão demandar. Nem sempre a saúde tem que ter um incremento por conta da vinculação constitucional. Então, tentar deixar um orçamento menos divergente no longo prazo e mais inteligente também, contabilizar despesas ou alocar despesas de acordo com a necessidade, com o diagnóstico prévio também. Isso é uma coisa muito discutida entre os economistas. Sem dúvida, essa questão de gestão, e já tivemos vários ministros da saúde que falam que não falta dinheiro, ou seja, está faltando gestão, seja para a educação, seja para a saúde, é isso que o senhor tocou com toda a razão. Na abertura, o senhor falou também da questão política, e fica agora uma encruzilhada mesmo para o governo, porque as eleições municipais acabaram, evidentemente, e se começa a pensar daqui 2 anos, e aí tem a ciência política e a ciência econômica. Quem eu vou atender mais? Eu vou fazer um arroxo fiscal e aí eu vou perder a eleição? Então, esse é o pensamento hoje do governo. Como pisar no freio se daqui 2 anos haverá eleição e se daqui 2 anos eu vou ser candidato à reeleição? Eu tinha um professor que costumava dizer que economia, política e sociedade é uma coisa só. E eu não poderia concordar mais. Na minha visão, o PT ele tem dois lados para agradar ou para tentar sobreviver até 2026. Um ponto é o eleitorado clássico do PT, que ele tende a achar ruim as questões fiscais e interpretar como uma coisa contrária à lógica do partido. E outro lado, que é o Centrão e o mercado financeiro também, que no caso estão cobrando uma coisa que é simplesmente a sustentabilidade fiscal do país, não é uma manobra política. Eu acho que para o Lula conseguir sobreviver até 2026, para ele conseguir ter uma chance, já que ele pronunciou a vontade de se candidatar, ele deveria ponderar a necessidade de um ajuste fiscal. Porque caso ele chegue em 2026 com um desgaste político, com um desgaste econômico atrás dele, porque o PIB não vai sustentar um crescimento do imposto fiscal para sempre, a inflação não vai continuar controlada com o imposto fiscal para sempre, e o estrangeiro não vai querer colocar dinheiro no país com a dívida crescendo de cada vez mais e mais indexada e mais difícil de desvincular. Então é uma manobra política para o Lula também fazer o ajuste fiscal. Agora, a maneira que ele vai fazer o ajuste fiscal e como ele vai comunicar com o eleitorado dele é uma coisa completamente diferente. Na minha visão, é muito mais custoso para o PT ficar teimoso com o ajuste agora e fazer um ajuste mais ou menos assim, que deve repercutir muito mal para o mercado, do que fazer uma coisa estrutural, contundente, que ainda preserve a essência do partido, caso ele consiga fazer uma boa comunicação sobre. José Alfá, economista do Rio Bravo Investimentos, conversou conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado a vocês. Obrigado. Bom dia.